som. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém? Estamos aqui novamente, incumbidos de trazer a palavra de Deus. Nem tudo está perdido. É o tema dessa tarde, comecinho de noite. Nós vamos ler então Marcos 5, do 25 ao 29, que diz assim: Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Glória a Deus. Falar de cura é algo assim que veio bem a calhar, né, digamos. A última vez que eu estive aqui, eu até estava olhando agora há pouco com a esposa, foi no dia 23 de maio, né? Foi no dia 23 de maio. E quando nós trouxemos aqui a mensagem debaixo dos panos, né? Foi maravilhoso aquele culto, e algumas coisas a gente não entende, né? E ali, logo no começo, ali eu sentia que Deus já me tocava ali, o Espírito Santo me tocava bem antes, no banco mesmo, os irmãos me chamaram para orar aqui, o Senhor me tocou. E uma semana depois, no dia 29, eu testei positivo, né? A gente lá em casa tinha muito medo e muito receio, até por eu trabalhar na área de saúde, estar ali à frente, né? E a gente tinha muito receio, a gente tem uma pessoa idosa em casa com 92 anos. Mas aconteceu. E Deus permitiu. Deus, ele tem um controle de tudo que está acontecendo. Deus, ele não perdeu o controle. Ele tem o controle. E tudo que está acontecendo, né? Deus, ele sabe. E nós temos que confiar nele. Quando eu testei positivo, meu irmão já estava internado lá em São Paulo. A gente ali orando por ele, né? Até mandei mensagem para o pastor para estar pedindo oração pelo meu irmão, que estava bem grave. Meu irmão, 42 anos, né? 42 ou 43, forte, mais alto do que eu. E no dia 29 eu testei. Aí fiquei isolado lá em casa, minha esposa bem preocupada. Fiquei isolado num quartinho que a gente tem lá. E foi muito difícil. Aí no dia 30 a Vanessa veio aqui, elas vieram aqui. E aí eu senti de pedir que o pastor mandasse a ceia pra gente lá em casa, para mim e para minha esposa. No domingo mesmo a minha esposa tomou a ceia e eu não tomei no domingo. Deixei para tomar na segunda de manhã. Acordei na segunda de manhã e tomei a ceia. Sozinho ali no quarto, falei com Deus ali, né? O Senhor me tocou, eu chorei ali. Tomei a ceia. Fui até o banheiro, me lavei ali, depois tomei o café que a minha esposa trouxe e comecei a passar muito mal. Não vamos pensar que foi a ceia não, irmão, não foi a ceia não, tá? Longe disso, né? E comecei a passar muito mal e gritei por elas. E quando eu acordei, foi com elas desesperadas, gritando por mim, que eu tinha desmaiado. Eu caí da minha própria altura,
de cara no chão, quebrei dente, machuquei o queixo, o tórax meu está com um pequeno trincado aqui no tórax. Foi muito difícil. Na verdade, foi o maior agravante da situação em que eu estava, né? O Covid assim, não veio tão forte, assim, senti febre a semana inteira, mas a gente foi indo. Quando foi no dia 2, elas me acordaram assim de madrugada, meu irmão havia falecido, né? Inclusive no dia do meu aniversário, foi dia 2 de junho. E assim, até hoje, assim, eu não sei, eu não chorei até hoje. Recebi a notícia, aí ele morreu, não sei, acho que eu entrei fiquei ali sem saber, até hoje eu não chorei, mas confortado, né? Deus tem nos confortado. Então esse período foi bem difícil, e aí alguns dias a minha filha Vanessa também contraiu a Covid, e ali eu vi a minha esposa perder o chão. Foi muito difícil. A minha esposa, que assim, Deus assim, usou ela grandemente para cuidar de nós, e minha esposa perdeu o chão quando a Vanessa contraiu também. Aí a gente teve que tirar a minha sogra de dentro de casa, ela não podia mais ficar ali, não teria como a minha esposa tomar conta da minha sogra, né, que ela é totalmente dependente da minha esposa, e cuidar da gente. Aí a gente deu um jeito lá, veio alguém de São Paulo para ajudar, colocar a minha sogra na casa da minha outra cunhada, e nós passamos a semana. Então, mas Deus ali nos confortando. Perdi o apetite, não tinha vontade de comer. Minha esposa fazia aquela comida com tanto carinho, irmãos, tanto carinho. E quando eu via que ela estava vindo, eu começava a chorar, porque eu não queria comer. Não sei se os irmãos já sentiram isso, mas era terrível. Eu não queria comer. Aquela comida vinha e eu não conseguia. Olha só, eu não perdi o apetite, eu não perdi o paladar e não perdi o olfato, mas eu perdi o apetite. Ela trazia aquela comida maravilhosa e eu não tinha vontade de comer, mas eu tinha que comer. E eu comecei a falar com Deus. Nas pequenas coisas, Deus ele nos ouve. Sabe, irmão? Nas pequenas coisas, Deus nos ouve. Eu sempre fui assim, comilão, desde pequenininho. Eu falava com Deus, falei, Senhor, o Senhor me conhece desde que eu sou pequenininho, o Senhor sabe que eu sou comilão. Senhor, e eu não estou com vontade de comer. E assim, irmãos, ela trazia aquela sopa, aquele caldo, e eu pegava a colherada, e eu fechava os olhos e falava, Senhor, me ajuda, e glória a Deus, e colocava a colherada para dentro. E era assim que eu ia comendo, dando glória a Deus, glória a Deus. Foi uns 3 dias assim. Voltei para o hospital, naquela mesma semana, fui umas 3 vezes para o hospital, durante o período que eu fiquei em casa. E lá no hospital ali, né, ainda sem apetite ainda. Mas lá no hospital, estava eu e a Vanessa no hospital, irmãos, eu senti que o apetite voltou, sabe? Aí me veio assim uma lembrança de um franguinho a passarinho. Aí eu já mandei mensagem para a esposa, falei, bem, eu estou com vontade de comer frango a passarinho. Ah, ela ficou muito alegre, nós ficamos muito alegres. Quando eu cheguei em casa, irmãos, olha, ela trouxe aquele frango a passarinho, ela comprou. Olha, só faltou lamber o prato, né? Só faltou, glória a Deus por isso, sabe? Só faltou lamber o prato, eu lambi os dedos. Não tenho vergonha de falar, porque isso é para a glória de Deus, né? Porque Deus, ele restaurou, né? Assim, o meu pedido, eu chorava diante de Deus. Eu falei, Senhor, me ajuda, Senhor, eu não quero ficar sem me alimentar, que eu sei que vai piorar a minha situação. E nós precisamos falar com Deus dessa maneira, sabe? Nós temos os médicos, sim, nós temos os médicos. O Senhor, ele deu sabedoria para os médicos, mas eles têm limitação. Existem coisas que, por pequenas que sejam, nós podemos buscar o Senhor. Nós temos que buscar a Deus, não é verdade? E Ele nos atende, com certeza. E hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. Amém. Então são muitas as aflições, irmãos. São muitas aflições que atingem a humanidade. Que vão desde flagelos naturais, que destroem tudo pela frente. As aflições do nosso dia a dia, como violência, desemprego, enfermidades, e a pior delas, a pior das aflições do nosso dia a dia é o pecado. São a pior das aflições da humanidade.
porque ele está arraigado em nós. Faz parte de nós herdamos esse pecado, né? E alguns, às vezes, mesmo na igreja ainda, às vezes tentam, lutam por anos para se livrar de alguma coisa e não conseguem. E não conseguem mesmo, porque sozinho nós não conseguiremos. A gente não consegue nada sozinho. Somente com a ajuda de Deus, e principalmente no tocante à nossa vida espiritual, no tocante, sabe, ao nosso íntimo. Existem coisas, irmãos, que é só Deus para nos ajudar. Não é com o nosso braço, não é com a nossa força, não é a medicina que vai, muitas vezes, tirar isso de nós. Algumas coisas a medicina ajuda, sim, muitas coisas a medicina ajuda, mas existem coisas, irmãos, que é só Deus. É só Deus que pode restaurar, que pode visitar o nosso íntimo, aquilo que nós estamos, muitas vezes sofremos calados, né? Sofremos calados, às vezes a pessoa, ela sofre alguma coisa que ela luta, é aquela luta da carne contra o espírito, que é só ela com Deus. Às vezes ela não tem nem coragem de contar para ninguém, e ela tem aquele problema, aquela dificuldade, mas não pode desistir, não está perdido, tem que buscar o Senhor. E a pandemia em que nós estamos, né? E suas consequências. Muito difícil tudo isso que nós estamos passando. Quem diria que nós iríamos viver tudo isso que nós estamos vivendo? Não é verdade? E nós estamos aqui hoje para falar dessa mulher que havia 12 anos ela tinha esse problema, esse fluxo de sangue. E a sua fé, ela nos traz esperança e encorajamento para aqueles que pensam que tudo que estão no fundo do poço, para aqueles que pensam que tudo está perdido, para aqueles que pensam que tudo acabou. É bem provável que essa mulher estivesse pensando dessa maneira, porque já havia 12 anos ela gastou tudo que ela tinha e os médicos não puderam resolver o caso dela. Até pela limitação que havia na medicina naquela época. Hoje seria muito mais fácil, né? Quantas mulheres hoje não sofrem desse problema? Nós sabemos disso. Muitas mulheres sofrem desse problema hoje. É muito mais fácil lidar hoje. E hoje não tem a consequência que tinha no passado. As mulheres elas se tornavam impuras. E elas não podiam estar em público, muitas vezes perdiam a sua casa, perdiam a sua família e tinham que ficar isoladas, marginalizadas. Olha a situação da pessoa. Essa era a situação dessa mulher. Humanamente falando, não havia mais solução para ela. Ela gastou tudo o que tinha com a medicina e nada deu jeito. Não havia cura para o seu caso. Ela tinha uma enfermidade constrangedora e que a excluía da sociedade e do seio familiar. Humilhada, sem rumo, sem moral. Essa era a situação dessa mulher que não tem nome. E o caso dela pode ser trazendo para nós, qualquer problema nosso. Nós possamos que a gente, de repente, esteja humilhado, esteja olhando para a sua vida e não tem solução. Vamos nos espelhar nessa mulher, na fé dessa mulher. Foi quando ela ouviu falar de Jesus e dos seus feitos. Ela ouviu falar da fama de Jesus. E ao ouvir falar da fama de Jesus, eu fico imaginando que uma pessoa que não tinha mais nada, não tinha mais jeito para ela, e ela ouviu falar de Jesus. Eu fico imaginando que de repente os olhos dela voltou a brilhar. Ela viu uma luz no fim do túnel, no fim do poço que ela estava, no fundo do poço em que ela estava. Quando ela ouviu falar de Jesus, eu aqui nos meus pensamentos, eu vejo ali Deus trazer brilho para aquela mulher. O Espírito Santo trazer luz para aquela alma que estava nas trevas, porque ela estava nas trevas. Não havia mais jeito para ela.
Ela estava isolada, ela perdeu a sua casa, ela perdeu a sua família. E quantos, de repente, não estão nessa situação hoje? Vivendo. Pode ser por vários motivos. A pessoa ela pode estar no fundo do poço hoje, sem saber o que fazer, desesperada. E trazendo para hoje, ainda por cima, em meio a uma pandemia. Onde a pessoa ela não tem emprego mais, a empresa fechou, quantas empresas não fecharam, e a pessoa ela se vê desesperada, sem saber o que fazer, vivendo de favor, vivendo de cesta básica, vivendo disso e daquilo que trazem para ela. É bom, sim, é bom receber essa ajuda, claro que é. Mas a pessoa ela não quer ficar dependente disso. Deus não nos criou para isso, para ficar mendigando o pão. Deus nos criou para que a gente seja bênção, para que a gente tenha o melhor dessa terra. Ele nos deu o melhor dessa terra. Quando Deus ele criou a terra, tudo foi entregue para nós, tudo foi entregue para o homem. E o homem ele tinha tudo. Então, quando de repente você se vê ali desesperado, sem nada, e quando ela ouviu falar de Jesus, voltou o brilho nos olhos dela. Talvez você não tenha ouvido falar de Jesus, mas talvez você tenha, em algum momento, ouvido a palavra de Deus, uma mensagem de Deus. Alguém trouxe uma mensagem para você, alguém falou algo para você. O ponto alto da fé dessa mulher, quando ela ouviu falar de Jesus, ela tinha que fazer alguma coisa. Era a chance que ela tinha, era a última chance que ela tinha. Era a última chance que ela tinha de resolver a vida dela. Então, o ponto alto da sua fé foi tomar uma relação ao que ela ouviu. Então, alguém falou para ela, chegou perto dela de que, olha, Jesus, você já ouviu falar de Jesus? Estão falando aí que Jesus é o Filho de Deus. Estão falando aí que Jesus é o Messias. E por onde ele passa, as pessoas elas são curadas. Ele tem curado leprosos, coxos estão, né, muitas pessoas estão sendo curadas. Então ela ouviu aquilo. Mas o que eu faço com o que eu ouço? O que eu faço com a... E se põe no lugar dela por um momento. Ela era excluída. Ela não podia se apresentar. Ela não podia se aproximar de ninguém. Mas ela precisava fazer algo. E você que me ouve hoje, e você está ouvindo essa palavra, e você precisa de uma solução para a tua vida, você precisa fazer algo. Você precisa fazer alguma coisa, porque Deus ele quer abençoar sim. E nós fomos criados para ser abençoados por Deus. E não para ser amaldiçoados por Deus. Nós fomos criados para ser bênçãos. Nós somos, irmãos, bênçãos de Deus. Nós somos o melhor da criação do Senhor. Nós somos bênçãos de Deus. Nós somos feitos à imagem e à semelhança do nosso Senhor. Então ela precisava fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa com o que você está ouvindo. E Deus ele fala conosco, irmãos, a cada final de semana, a cada mensagem. Não pense que o que acontece aqui é da cabeça do pastor Wilbert, é da cabeça da liderança local, que as coisas que acontecem aqui é da cabeça deles. Não é. Porque se fosse da cabeça deles, nada acontecia. As pessoas não seriam tocadas, as pessoas não seriam curadas. Porque a igreja não é da liderança local. A igreja pertence ao Senhor. Eles são guiados, a nossa igreja ela é guiada pelo Espírito Santo, irmãos. E tudo o que acontece na nossa igreja tem a direção do Espírito Santo. E quando tem a direção do Espírito Santo, quando eu estou falando aqui, quando qualquer um de vocês estão falando aqui, Deus fala com todos.
O Espírito Santo fala com todos. Todos sentem a presença de Deus e todos ouvem a voz de Deus naquilo que está te afligindo. Ao mesmo tempo, Deus ele tem esse poder de falar com todos ao mesmo tempo e na tua necessidade, naquilo que você está precisando naquele momento. E Deus ele fala com você e você precisa fazer alguma coisa. Eu não posso simplesmente ouvir a voz de Deus e não fazer nada e sair daqui, ir para casa e ficar por isso mesmo. Não, essa mulher ela enfrentou aquela multidão, ela foi. Só que, olha só, eu até falei de manhã lá no Morumbi, ela maquinou o que ela ia fazer. Ela idealizou o que ela ia fazer. Então ela pensou, então, eu não posso então chegar muito perto, mas eu vou me escondendo, eu vou por aqui, eu vou, sabe, me esquivando, e eu vou chegar perto do Senhor, por trás, escondido, sem ninguém me ver, eu vou tocar nas vestes dele, e quando eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Mas você sabe de uma coisa, que essa idealização que ela teve, não foi coisa dela, porque Deus já tinha um propósito na vida dela, e Deus já tinha visto o sofrimento dela, e Deus já falou para ela que se ela fizesse aquilo, ela seria curada. Se ela simplesmente tocasse no Senhor, ela seria curada. E quando ela tocou, isso aconteceu do modo que ela fez, que ela pensou, aconteceu. O Espírito de Deus levou ela a fazer a ter aquela atitude. O Espírito de Deus levou ela a ter aquela atitude. E ela tocou no Senhor e ela foi curada. E o Senhor sentiu, e olha só que interessante isso. O Senhor Jesus, ele estava no meio da multidão que apertava, sabe? Todo mundo queria tocar no Senhor. Quantos toques ele não deve ter levado ali naquele momento em que ele estava ali? Muitos. As pessoas queriam tocar o Senhor, as pessoas queriam pegar o Senhor, as pessoas queriam ser curadas. Mas ele sentiu um toque especial no toque daquela mulher. Eu imagino, irmãos, assim, eu fico imaginando que ela não queria somente ser curada. Porque quando ela ouviu falar do Senhor, ela quis buscar o Senhor. Mas eu imagino na sinceridade dela, a Bíblia não fala isso, aí é o irmão Eduardo aqui, o diácono Eduardo que está falando. Mas eu pensando, quando eu fazia a mensagem, que quando ela tocou nas vestes do Senhor, o Senhor, ele disse depois, que ele sentiu que saiu virtude, que saiu poder dele. Porque as pessoas tocavam nele, aqueles vários toques, ele sentia os toques, simplesmente. Mas quando ela tocou no Senhor, irmãos, olha só que interessante, e que eu quero compartilhar com os irmãos. Quando você busca Deus, quando você tem um propósito, se você nessa tarde aqui, nessa noite, nesse comecinho de noite, eu não sei qual o problema que você tem, por mais difícil que seja ele, mas se você crê que o Senhor pode resolver, e você buscar o Senhor, um problema que de repente humanamente não tenha mais solução, e você buscar o Senhor, vai ser maravilhoso. E foi o que aconteceu com essa mulher. Ela se empenhou em buscar a Deus, em tocar no Senhor. E é isso que precisa ser feito. Não é um simples buscar, não é um simples estar. Eu estou aqui na igreja, você está aqui na igreja, mas por estar, muitas vezes automático, muitas vezes as pessoas elas estão aqui no automático. Muitas vezes nós adoramos no automático, né? Os louvores às vezes adoramos no automático, porque é culto mais e mais culto, e às vezes é no automático. E muitas vezes nós esquecemos que quando você sai do automático e o Senhor, ele vê a tua sinceridade. Olha, o Senhor nosso Deus, ele não rejeita um coração contrito, irmãos. Ele não rejeita um coração contrito.
Então não tenha vergonha, não tenha medo de chorar nos pés do Senhor. Não tenha medo, irmãos. Se derrame nos pés do Senhor. No teu quarto, onde quer que você esteja, vai para o teu quarto e ali se derrama diante do Senhor. Conversa com Deus. Sabe a conversa que eu tive com o Senhor por causa da alimentação? Foi uma conversa, irmãos, e eu nunca senti tanto a presença de Deus como eu senti nesses 20 dias mais ou menos de isolamento que eu fiquei. Porque eu fiquei muito mais dias por causa da queda que eu levei, fiquei muito mais dias naquele quarto lá. Eu nunca senti tanto a presença de Deus como eu senti nesses dias. Eu nunca busquei tanto ao Senhor como eu busquei nesses dias, irmãos. Porque aquilo que eu falei muitas vezes no nosso dia a dia, a gente está no automático. E nós precisamos sair do automático para que as coisas elas aconteçam. Quando nós estamos no automático, a gente tende a fazer as coisas do nosso jeito, da nossa vontade. Nós precisamos sair do automático para que seja feita a vontade de Deus. Para que a vontade do Senhor seja sobre a nossa vida. Para que a vontade do Senhor seja sobre a tua vida e seja sobre a igreja do Senhor. Rapidamente aqui para encerrar minha parte, eu me lembrava de um amigo que a gente trabalhava, prestava serviço para a empresa que eu trabalhava e ele tinha uma filhinha. Eu não lembro a idade agora, mas devia ter uns 6 ou 7 anos. E essa menina, ela tinha convulsões. E ele não era da igreja, eu já era da igreja. E a gente estava batendo um papo, ele falou da filha dele. E eu falei assim, olha, você crê que Deus, Ele pode curar a tua filha? Ele falou, eu creio. Eu falei, então vá para a igreja, busca o Senhor, porque o Senhor Ele vai curar a tua filha. E ele fez isso. Ele buscou o Senhor. E a filha dele foi curada. E eu estava em São Paulo naquela época, a igreja nossa era longe, e eu fui congregar nessa igreja, onde esse irmão já estava. Eu me alegrei muito ao ver esse irmão ali louvando a Deus no grupo de louvor, juntamente com toda a sua família. Então, irmãos, louve a Deus, busque a Deus, e não tenha medo de falar que Deus cura. O Senhor, Ele cura sim. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Amém?